Olá, turma. Então, dando continuidade para a nossa matéria de hoje, que a gente está falando sobre indução. Para falar de indução, a gente tem para indução magnética. A gente tem que falar sobre fluxo magnético. Para falar de fluxo magnético, a gente já tem que entrar em lei de Faraday. E Faraday, esse homem incrível, maravilhoso, ele fez uma seguinte pergunta. Se, através da corrente elétrica, eu crio campo magnético, será que o contrário também existe? Será que através do campo eu crio corrente elétrica? Oh, yes, baby. Então, ele acertou sempre, sempre acertando. Esse homem super inteligente. Oh. Começou, parou aqui no último slide, então vamos começar desse aqui. Faraday descobriu que um campo variável próximo a uma bobina, ligado a um galvanômetro, eu só esqueci de ligar. Aqui está o galvanômetro, né? Vai lá no FET, gente, faz essa experiência aqui que está aqui, porque eu acho que tem lá para vocês fazerem, tá? Vai ter a bobina, vai ter a espira, né? Vai ter a lâmpada, e aí aqui você tem o galvanômetro, aqui tá pequenininho, não dá para ver, que é um tipo de amperímetro, né, que pode medir tanto a amperagem quanto a voltagem. Então, repare, né, que eu quando coloco o ímã, eu não crio nada, mas quando volta, acende a luz, por quê? Através do campo eu consigo reorganizar as cargas de elétrons que estão nesse fio, criando um fluxo, porque eu tenho que ter um fluxo, eu tenho que ter para causar a diferença de potencial, né, que a gente chama de força eletromotriz induzida, a FEM, induzida nesse caso pelo magnetismo, para causar uma diferença. Eu tenho que ter uma diferença de potencial igual quando a gente liga na eletricidade. A gente liga na DDP para causar essa energia que vai criar uma diferença para reorganizar meus elétrons que estavam livres no mesmo sentido e orientados, e assim cria corrente elétrica. Eu preciso ter o mesmo efeito aí. Eu preciso que a carga elétrica, as cargas sejam orientadas. Para isso, elas precisam de uma diferença de potencial. Para alcançar essa diferença de potencial, eu tenho que ter uma variação de fluxo magnético. Então, não é só ficar com o ímã parado. Eu tenho que movimentar esse ímã para criar essa variação, ok? No fluxo magnético. Então, a gente já falou de fluxo. A gente sabe que fluxo é o quê? A quantidade de campo numa determinada área. E agora eu vou criar uma variação nesse fluxo num determinado intervalo de tempo para eu criar o quê? Reorganizar as minhas cargas no mesmo sentido, gerar eletricidade sem depender mesmo da tomada. E aí a gente entende como um gerador funciona. Como é que acaba a luz e o gerador liga? Agora você entendeu? Entendeste? Agora captou? Capiche? Esse efeito da produção de uma corrente elétrica em um circuito causado pela presença de um campo magnético é chamado de indução eletromagnética, e a corrente elétrica que aparece é denominado corrente induzida. Faraday descobriu que um campo magnético variável próximo a uma bobina ligada a um galvanômetro acusa a passagem de uma corrente. Então, ele viu que o contrário existia. Se corrente ligada na eletricidade aqui, na tomadinha da minha casa, cria campo elétrico no fio, então o campo elétrico é capaz de criar corrente elétrica? Faraday, lindo. Então, indução magnética. Existem vários modos de se obterem correntes induzidas em um circuito. O circuito pode mover-se. Eu posso simplesmente, em vez de mover o ímã, eu posso mover o meu circuito lá, aquele mais importante que varie no decorrer do tempo para que haja fluxo magnético variável. Pode ser, repare, isso é muito importante, não tem como eu criar corrente com ímã parado só da bobina. Eu tenho que criar essa diferença de potencial aí. Eu tenho que criar essa energia que vai reorganizar as cargas e que vai fazer com que... E repara que só tem energia quando tem fluxo. Quando ele vai, não cria. Mas quando ele volta, já ilumina tudo. Criou a variação do fluxo magnético ali. Pode-se variar a área do circuito, eu posso ficar aumentando a quantidade de espiras ou diminuindo.
Mas tem que ser de acordo com o tempo, sempre. O campo magnético dirigido para a superfície pode ser variável, né? Então, como o ímã está ali aparecendo. São as 3 formas de fazer. Se eu fosse vocês agora na quarentena, o que eu faria? Um experimento desse em casa. Teve uma aluna no passado, segundo ano, que fez uma coisa mais linda. Se eu fosse vocês, fariam também, tá? Um experimento de Faraday. Eu vou mostrar até, não o experimento que ela fez, mas o tipo de experimento que ela fez, bem parecido, tá no último slide. Ao variarmos o fluxo magnético que atravessa uma espira, é criada uma força eletromotriz induzida, a FEM induzida, que é dada pela taxa da variação do fluxo, como eu falei, tem que variar, final menos inicial, em função do tempo. Então, a gente já tem a nossa fórmula, variação do fluxo dividido pelo tempo. Vai ter o sinal negativo aqui, que nós vamos já entrar na lei de Lenz, porque Faraday ele entendeu que existe como fazer o contrário, né? Tem como fazer através do campo que haja corrente elétrica, beleza? E haja luz e houve Faraday. E aí vem o Lenz. Aí vem o Lenz e mostrou o sentido. Porque é importante para a gente determinar a direção do campo, o sentido do campo e o sentido da corrente, principalmente. Como é que eu determino o sentido da corrente quando eu tenho uma variação do fluxo? Faraday não chegou até ali, ele não conseguiu concatenar esse entendimento. A gente está falando de um ser humano que leu livros, que viveu com cientistas e que não fez faculdade. Ele só era muito enganjado, ele lia bastante, ele era interessado, ok? Então, qual vai ser a fórmula da lei de Faraday, né, da variação do fluxo magnético no decorrer do tempo? Aquela fórmula que a gente já conhece de fluxo em função do tempo. Mas como eu preciso de uma variação, como eu falei, o ímã que está entrando não vai criar nada. Ele precisa da variação para criar a diferença de potencial para que haja pares ordenados de elétrons no mesmo sentido, ou seja, corrente elétrica, em função do tempo. Então, a força eletromotriz é essa. Vai ser representado pela essa letra, que já foi é a representação da força eletromotriz, menos a variação por conta do sentido. A variação do fluxo dividido pelo tempo em segundos. Fluxo é Weber. Tempo segundo. Então, no Sistema Internacional de Medidas, gente, força eletromotriz, Weber por segundo, vai ser uma nova unidade que eu vou aprender para voltagem. A gente já aprendeu várias fórmulas aqui que é volts, né? Que dá em volts. Mais uma aí para a tua coleção. FEM, diferença de potencial é voltagem. Acabou. Então, o que eu tô querendo descobrir ali? A voltagem que está exercendo ali para que haja corrente elétrica. Então, tem que ter uma diferença de potencial. Então, é isso que eu estou descobrindo através dessa fórmula da lei de Faraday. Ok? A voltagem da força eletromotriz induzida pelo campo magnético. Então, vai ser verbo por segundo, que vai dar igual a volts. Que é DDP, não adianta, é voltagem. Lei de Lenz. O sinal negativo na expressão da lei de Faraday descreve um resultado conhecido como a lei de Lenz. Presta atenção nisso. A corrente induzida em um circuito aparece sempre com um sentido tal que o campo magnético criado tende a contrariar a variação do fluxo magnético através da espira. O que ele quer dizer com isso? Que a corrente é sempre do contra em relação ao fluxo do campo magnético. Ai, Ana Líndia, vamos lá. É simples. Vou tentar simplificar para você. Não é tão simples se a gente joga lá, determina matematicamente como isso acontece, né, pelos vetores. Mas vamos aqui entender sem vetores de uma maneira mais física. Não tanto matemática agora, por enquanto. Eu tenho aqui umas espiras, ok? Botei só a representação de uma. Tem um ímã que vai variar, que vai passar por essa bobina, essa solenoide, enfim. Sei o que ela está representando ali agora, por essas espiras. Ok? Nesse caso do ponto A, esse exemplo A aqui, ó, ele está variando, correto? Quando eu aproximo dessa espira, há uma força de repulsão, fazendo que norte se afaste
dessa espira que muito provavelmente já alcançou já está induzida magneticamente e também está nortificada. Nesse caso, elas estão se repelindo, né? Estão se afastando. Quando há afastamento do ímã em relação à espira, o que eu sei? Se há repulsão, é porque estão com polos. Estou falando agora de fios enrolados e imantados. Lembra que na presença de lá, primeira aula de campo, falando sobre introdução. Na presença, o cobre, o ferro, na presença de um ímã, ele também fica imantado. Então, quando há repulsão, o que eu prevejo? O que eu sei? Eu sei que polos são do mesmo sentido para estar repelindo. Para ter uma força de afastamento, é porque está repelindo o meu ímã. Digamos que eu tenho o lado norte aqui, e se está repelindo, é porque o outro lado também é norte. Aí, o que eu faço para saber qual o sentido? Porque o que Lenz fez? O que ele queria? Completar a obra de Faraday. Determinar o sentido da corrente, que ele não conseguiu determinar, por isso o sinal negativo lá na expressão. Ok? Ele queria determinar o sentido da corrente. O importante é saber a corrente, para saber o fluxo, para saber como é que eu vou variar aqui o meu experimento. Isso me ajuda em geradores, em transformadores, enfim. Eu preciso variar a corrente até para criar fluxo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um ímã se afastando dessa espira. O que eu percebo? Se está se afastando, força de repulsão. Se a força de repulsão significa que eu tenho sul com sul ou norte com norte. Nesse caso aqui vai ser norte com norte, ok? Podia ser sul com sul, mas vai ser norte com norte. Então, eu tenho uma força de afastamento. Isso vai gerar corrente na minha espira de qualquer maneira. Esse fluxo vai gerar uma corrente. Se eu tenho norte com norte, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer tipo um desenho de norte nessa espira. Não parece um N? Ó, que isso aí é a sacada da tia Ana Lídia. E aí, quando eu faço esse N aqui, eu já boto uma setinha nessa ponta e nessa ponta. Aí, o que eu percebo? Olha o sentido da corrente aqui. Ela está no sentido o quê? Horário. Aqui, ó. Ok. Agora, quando nesse caso B, existe uma força de atração em relação ao fluxo magnético gerado nessa espira. Então, se eu vejo que é uma atração, significa que são polos diferentes. Se aqui é norte, então aqui vai ser quem? Sul. Ligo mais setinho. Faço o desenho do sul mesmo. Ali eu botei o N, ali eu botei o S. Ligo nas pontinhas as setas. E repara que aqui, ó. Vou chamar esse aqui sentido de anti-horário. Ok? Então, vamos lá. O ímã A se afasta da espira e o sentido da corrente, de acordo com a regra da mão direita, é horário, para compensar naturalmente a diminuição do fluxo magnético. Em B, o sentido da corrente induzida é anti-horário. Da corrente induzida é anti-horário, para reverter o fluxo para baixo. Os efeitos, para resumir, os efeitos da força eletromotriz induzida tendem a se opor às causas que lhe deram origem, princípio da ação e reação. Por isso, o sentido da corrente elétrica induzida é tal que se opõe, como eu falei ali no início, à variação do fluxo que a produziu. Ok? Então, se eu tenho o sentido de um campo para um lado, a corrente vai estar para o outro. Como eu falei, a corrente é do contra. O movimento da espira provoca uma variação do fluxo magnético no seu interior, o que produz a corrente induzida. É o fluxo que produz a corrente induzida, que por sua vez atuará no sentido de se opor ao movimento das cargas. Aí eu coloquei para a gente terminar a nossa aula. Esse foi um experimento parecido com o que uma aluna nossa fez, que é campo magnético induzido, lei de Faraday, torque na espira. Olha tanta coisa que acontece só de você produzir exatamente isso. Circuito elétrico, corrente elétrica induzida, força eletromotriz e força de Lorentz. A gente ainda vai falar sobre isso. A indução de Faraday-Lenz é um dos princípios básicos do eletromagnetismo. Esse princípio prevê como que um campo magnético, nesse GIF, no caso esse GIF que eu coloquei, em relação ao ímã, interage com um circuito elétrico
para produzir uma força eletromotriz. Ok, galera, essa é a aula de hoje. Eu sei que é muita novidade. Depois, se você tiver dúvida, volta, vê com calma, não tem dificuldade. O que a gente precisa se atentar é que existe a lei de Faraday, existe a lei de Lenz. A gente precisa entender que a lei de Lenz ela só está para a gente para entender o sentido da corrente, ok? A lei de Faraday me mostra que através do campo eu consigo produzir corrente elétrica através do fluxo do campo, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Beijinho.